E o pastor Eliseu Rodrigues transferiu R$361 mil para a empresa de pastor preso suspeito de lavar dinheiro no Piauí. Essa é uma das principais notícias da semana no fuxicogospel.com.br. Você pode acessar o site agora para ler essa matéria na íntegra lá, ou assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai ler essa matéria completa e depois eu faço um comentário sobre isso, para você entender o que está por trás dessa notícia muito importante, a notícia inclusive foi assinada por mim. O documento da Polícia Civil registra 24 operações destinadas à DF Eixo Capital. Vamos ler a matéria? O pastor Eliseu Nascimento Rodrigues realizou 24 transferências que somaram R$361.498,51 para a DF Eixo Capital, a empresa ligada ao pastor e empresário Douglas Fonseca Araújo. O Fuxico Gospel teve acesso ao habeas corpus, e aí tem o número do habeas corpus, em tramitação no Tribunal de Justiça do Piauí, e aos documentos anexados pela defesa de Douglas. Por que a empresa é investigada? Douglas foi preso temporariamente em 10 de julho, semana passada, durante uma investigação sobre a atuação da DF Group e de empresas vinculadas ao grupo. O processo de prisão, o número do processo, está relacionado ao inquérito policial e tem como assunto a associação criminosa. A apuração é conduzida por unidades especializadas em crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo. Investigadores analisam relatos de clientes que aplicaram dinheiro e afirmaram ter enfrentado dificuldades para recuperar os valores. A defesa afirma que a empresa negociava devoluções que alguns clientes já haviam recebido e que a prisão seria desnecessária. O que aparece sobre Eliseu Rodrigues? O relatório técnico da Polícia Civil do Piauí identifica que Eliseu como remetente de 23 lançamentos, no total de R$354.498,51 entre 1º de abril e 22 de junho de 2023, o mesmo ano. 1º de abril de 2023 e 22 de junho de 2023. Pouco mais de quase 3 meses, né? Outro lançamento de 7 mil aparece no período entre 1 de dezembro do mesmo ano e 19 de fevereiro de 2024. O documento não explica se os valores eram investimentos, pagamentos comerciais ou operações de outra natureza. Também não afirma que o dinheiro foi enviado à conta pessoal de Douglas. Não, o dinheiro teria sido para a conta da empresa. Eliseu, importante frisar, não aparece como investigado ou integrante desse grupo criminoso. Até os autos analisados, nenhuma prática criminosa é atribuída ao pastor Eliseu Rodrigues. O espaço, obviamente, permanece aberto para manifestação tanto do Eliseu Rodrigues quanto do Douglas Fonseca e também da DF Eixo Capital, que é a empresa que recebeu esses valores do pastor Eliseu Rodrigues. Aqui você tem na imagem o pastor Eliseu e ao lado esse pastor, né, que leva o nome de pastor, empresário Douglas Fonseca Araújo, que é quem usava, né, de muita ostentação para poder atrair novos investidores para esse negócio. Você vê, ter uma ideia, os caras prometiam retorno de até 10% sobre o valor investido. E muita gente investiu, né? O Eliseu Rodrigues, aparentemente, ele figura aqui como um desses investidores. O que eu vou falar a partir de agora é o que a gente imagina. Porque, veja, se o pastor Eliseu Rodrigues não figura como envolvido de forma nenhuma em qualquer ato ilícito, né, dessa natureza, envolvendo esse grupo criminoso, então, se ele enviou dinheiro para essa empresa, em vários Pix foram feitos, várias transferências diferentes, obviamente a gente deduz que ele foi uma das vítimas, né? Um dos investidores. Então eu acredito que o pastor Eliseu Rodrigues foi lesado por esse grupo criminoso e chegou a enviar esses valores acreditando que teria o retorno, é o que eu imagino, de até 10%. Certo? Essa é a informação que está posta. A polícia em momento nenhum aponta o Eliseu como membro do grupo ou que tenha cometido alguma coisa ilícita. Mas o fato é que no relatório da Polícia Civil, que foi enviado para a Justiça, né, nesse inquérito, e que foi inclusive arrolado lá pelos advogados de defesa do Douglas, o Eliseu é um desses remetentes que transferiu
24 transferências, né? 23 em pouco menos de 3 meses, totalizando 360 aí. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra gente não dar o dado errado. 354 mil entre abril e junho de 2023, em pouco menos de 3 meses, e depois ele fez mais uma transferência de 7 mil reais entre dezembro e fevereiro, dezembro de 23 e fevereiro de 2024. Pastor Eliseu Rodrigues, essa é a notícia que está rodando, né, no meio gospel na manhã de hoje, porque envolve uma figura importante da comunidade evangélica, uma figura inclusive muito respeitada, né, e vê-lo associado a esse grupo, mesmo que citado como alguém que transferiu dinheiro, certamente é algo muito negativo, mas é a notícia. É a notícia. Agora eu vou fazer um comentário para a gente fechar. Quando eu vejo pessoas que investem nessas empresas, que se dizem empresas de investimento, veja, você tem tantos meios, né? Você tem tantos mecanismos legais e mais ou menos seguros para investir. Quem entende de investimento, quem trabalha com investimento sabe, cara, se você, mesmo que você não tenha qualquer tipo de experiência, expertise na área de investimento, se você simplesmente pega o seu dinheiro e coloca no Nubank e deixa lá rendendo a 1,5% ao ano, por exemplo, cara, vai dar muito dinheiro, né? Já vai dar um resultado melhor do que poupança, um pouquinho melhor do que poupança. Muito dinheiro foi exagero da minha parte, um pouco melhor que poupança, mas qual a vantagem? É que vai estar rendendo ali o CDB, vai estar rendendo, sabe, com segurança, você está coberto, você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, se der errado, veja, as pessoas que tinham dinheiro investido no Will Bank, né, que é o banco do Banco Master, que é o banco digital do Banco Master, também, né, quem tinha um dinheirinho lá, perdeu, no próprio Banco Master, que perdeu quando o banco foi liquidado, o Fundo Garantidor de Crédito foi lá e devolveu o dinheiro. Então você está mais ou menos seguro, mais ou menos protegido, né? E aqui, se chega um cara com uma conversa bonita, um cara postando vídeos, entrando em helicópteros, andando de avião, aí o cara, pô, meu Deus, como é que pode? Eu quero ter essa prosperidade também. Como é que eu faço, varão, para ter esse rendimento de 10% ao mês? Não existe em lugar nenhum um rendimento que vai te dar, pelo menos não que eu conheça, e de forma segura. Você pode até ter mais do que isso, né? Vire agiota, só se for. Mas mais do que 10% ao mês, de forma segura, não existe. Isso é uma loucura. Então você pegar 360 mil reais e fazer esse investimento, sabe? Só me diz duas coisas, né? Só existe para mim, na minha visão, 2 pontos. Para alguém que pega 360 mil reais e investe. Ponto 1. O cara tem muito dinheiro, e aí ele vai arriscar. Não, então pegar 360 mil reais aqui não vai fazer muita diferença, não vai fazer muita falta. Se der certo, bênção. Se der errado, pá, não vai fazer muita, entendeu? Se o cara tem muita grana, aí dá para compreender de uma certa forma. Eu quero acreditar que não é o caso do Eliseu Rodrigues. Eu quero acreditar que o Eliseu Rodrigues tem certamente um bom capital, mas não teria esse valor todo assim para dizer, não, 360 mil é mesmo que nada. Dificilmente, né? Dificilmente. Agora, ponto 2. Ou o cara, como eu disse, tem muito e não vai fazer falta, ou o cara sabe o caminho de onde conseguir mais. Sabe? O cara, 360 mil. Não vou ficar descapitalizado, eu tenho outro recurso aqui, vou fazer esse investimento, se der certo, bênção. Se der errado, eu sei como fazer mais. Eu tenho onde buscar mais. E isso que é o triste, né? Porque até onde se sabe, porque é público, a receita do pastor Eliseu vem da igreja. Seja com pregação, seja com livro, isso também quer dizer que vem da igreja, seja com curso, com treinamento, qualquer coisa que a gente, muitas vezes, os fãs vão justificar como sendo, não, é o trabalho dele, isso vem do fruto do trabalho dele. Sim, beleza, eu concordo que é o fruto do trabalho, né? O cara tá trabalhando, o cara tá dando um seminário, tá dando um curso teológico, tá fazendo qualquer coisa, beleza, que vem do trabalho dele, isso não discordo de forma nenhuma. Agora, de onde é a origem desse dinheiro? Qual a origem? Qual o bolso que esse dinheiro sai para o bolso dele? Geralmente, e talvez a maior fatia, vem de oferta. Porque por mais que ele faça um curso e ganhe um dinheirinho ali, uma coisa ou outra, mas todo dia quando ele está pregando e está recebendo esse cachê que vem para o bolso dele, que certamente representa muito mais, né, uma fatia muito mais considerável da receita mensal do cara, isso vem de oferta.
Isso vem, sabe, de dízimos, de oferta, que a igreja vai lá, recolhe dos membros e repassa para ele como sendo o pagamento pela pregação que ele fez. Sabe, eu penso, e é só uma opinião minha, e veja, esse é o meu comentário aqui. Eu já tive alguns embates com o Eliseu, você sabe disso se você acompanha esse canal, mas eu quero que você entenda que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu estou fazendo um comentário exatamente sobre o que eu penso, não tem qualquer mágoa ali envolvida no que eu estou falando aqui, até porque não existe mágoa minha, nem com relação a Eliseu, nem com relação a absolutamente ninguém, tá? É só para você entender, o cara não deveria ter um pouquinho mais de respeito com esse tipo de dinheiro, não. Mesmo que seja sob o argumento de que é meu salário, o trabalhador é digno do seu salário, ele faz com o seu salário o que ele quiser. Eu compreendo essa lógica. Mas sendo um dinheiro que vem do bolso das pessoas, que vem de oferta, que é um dinheiro que muitas vezes, sabe, a pessoa tem uma certa dificuldade até para poder dar, nem sempre a pessoa dá porque tem muito, né? Às vezes o cara dá com um propósito, não deveria ser um pouquinho mais respeitado, não? Ao invés de pegar esse dinheiro que recebe e então o que pra gente investir aí para ganhar dinheiro rápido? Porque no fim das contas, esse é o objetivo, né? Um cara que busca 10% ao mês de rendimento, sabendo que esse não é um meio conhecido do meio do investimento, ele sabe que isso é um atalho. Se der certo, beleza. Mas e se der errado? E basta ver o histórico. Às vezes dá certo por um tempo. Um tempo você consegue retirar, você consegue receber. Sabe? Quem investe em pirâmide sabe disso, né? Quem já pegou as pirâmides no começo, todo mundo empolgado, todo mês o dinheiro cai na conta e você fica feliz. E aí o que você faz? Você vende o carro e coloca, você vende a casa e coloca, porque eu recebi 3 meses. Então vai dar certo, né? O pessoal tá pagando direitinho. Até que um belo dia as contas são bloqueadas e o cara não consegue mais sacar. Sempre aconteceu isso. Todas as vezes aconteceram dessa mesma forma que eu estou falando para você aqui, e foi exatamente isso que aconteceu com Eliseu Rodrigues. Investiu, assim, não só ele, né, obviamente, mas uma porção de gente, até que um dia eles não conseguiram mais sacar, e agora, na semana passada, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, o GAECO, tudo que você imaginar de forças policiais, foram lá e prenderam um cara, porque ele é investigado por ter supostamente lavado esse pastor mais de 90 milhões de reais. Foi nessa empresa que o pastor Eliseu Rodrigues investiu e, até onde a gente sabe, o dinheiro que ele recebe das igrejas, para ficar mais justo, né? Não necessariamente somente das igrejas, mas porque o fã vai sempre encontrar uma forma de dizer, não, mas ele tem livro, não, mas ele tem... No fim das contas, irmão, no fim das contas, tudo vem da fé das pessoas, de acreditar. Às vezes o cara compra um curso do Eliseu Rodrigues de teologia, só assiste 2 vídeos, não assiste o restante, mas quer de alguma forma contribuir porque acredita no ministério dele. E não é errado, não vejo problema nem em vender e nem em comprar. O curso não. Eu vejo problema em cobrar para pregar, como ele faz isso, né, a vida inteira, e é normal. É normal. Bom, eu só acho que o Eliseu deveria ter um pouquinho mais de respeito por esse dinheiro que ele recebe. Agora é vítima de um grupo criminoso que está preso, inclusive. Esse dinheiro provavelmente, se não já recebeu, porque a empresa até mesmo atesta, né, a empresa alega no documento que já estava devolvendo dinheiro a algumas pessoas. Não sei, aí não posso também dizer que ele recebeu, que ele não recebeu. Se recebeu, parabéns para ele. Se não recebeu, não. Então é isso. Para finalizar, ou o cara tem muito, não vai fazer falta, eu não acredito que seja o caso, mas também não bota a mão no fogo por ninguém, né? Às vezes o cara tem trilhão e ninguém sabe. Ou o cara sabe o caminho das pedras e sabe, se eu perder esse dinheiro aqui, eu sei onde buscar mais, eu tenho onde buscar. E nesse caso, me parece que realmente tem. A igreja é uma fonte que não seca, né, financeiramente. Ou talvez eu inventar o terceiro item para fechar. Ou o cara é muito otário e pega o dinheiro que tem e coloca numa bobagem dessa para poder arriscar até mesmo o seu próprio capital. De qualquer forma, tá eu e você aqui comentando essa notícia, né? Gente, obrigado pela audiência de sempre. Se você assistiu até aqui, se você puder deixar o seu like, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa a notificação, deixa o teu comentário aí, deixa o teu salve pro pastor Eliseu Rodrigues. Um abraço, tchau, tchau.